A semana que chega ao fim foi mais uma de dificuldades para o governo no Congresso, a começar pelo texto da medida provisória que alterou o formato dos ministérios estabelecido no começo do ano, esvaziando pastas como a do meio ambiente e a dos povos indígenas. Eles querem tirar de nós toda essa credibilidade, né, e continuar com essa responsabilidade atrelada a outros ministérios. Então não é possível, não dá para entender por que todo esse esforço, né, para tirar a demarcação do Ministério dos Povos Indígenas, para tirar, né, todas as pautas tão caras como a ANA do Ministério do Meio Ambiente. Nem a principal vitória na semana, a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, foi completa. O texto final sofreu várias mudanças, incluindo algumas que limitam a capacidade do governo de gastar nos próximos anos. 2 comissões parlamentares de inquérito, a do MST e a dos atos golpistas, instaladas nesta semana, também prometem causar barulho e podem atrapalhar o andamento de votações importantes. O Ao Ponto, essa sexta-feira, analisa os percalços do governo Lula no Congresso e como novas derrotas podem estar se aproximando no horizonte. Nosso convidado de hoje, o jornalista Thomas Trauman, analisa esses dias difíceis para o governo e aponta alguns pontos fracos na articulação política nesse começo de mandato. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 26 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente! Thomas Trauman, bem-vindo ao Ponto mais uma vez. Essa semana que está chegando ao fim agora, teve de um lado a aprovação do arcabouço fiscal, mas de outro uma série de reveses aí para o governo no Congresso, né? Com mudanças na estrutura de ministérios, convocação de ministros em comissões, derrotas em votações importantes como a urgência do marco temporal. Foi uma semana em que ficou clara a dificuldade na articulação política do governo, Thomas? Olá, Carol, um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu acho que ficou claro que o Lira é todo-poderoso. Quer dizer, o Lira pode ser bonzinho, o Lira pode ser malvado, né? O Lira bonzinho ajuda o governo e aprova o arcabouço com uma votação gigante, muito mais até do que o necessário e muito mais do que até uma reforma constitucional. Uma clara demonstração de força do Lira, num processo extremamente rápido. Ele havia prometido que ia entregar o arcabouço pronto em maio, e entregou pronto em maio, da forma como ele quis, no prazo que ele prometeu. E com as mudanças que ele negociou com o governo, tratorou qualquer tipo de oposição, tanto da direita como da esquerda. No mesmo momento, o relator indicado por Lira fez uma enorme alteração na estrutura do governo, e claramente mostrando mais do que há uma postura desse Congresso contra a ministra Marina Silva, ou contra o setor ambiental, o setor indígena, mas muito mais mostrando, olha, se vocês jogarem do meu jeito, vocês podem ter o Lira bom. Se vocês não jogarem do meu jeito, vocês podem ter o Lira malvado. Eu acho que essa é a grande lição desses dias de relação do Congresso com o governo. Thomas, falando agora dos episódios específicos, dá para dizer que a votação do arcabouço foi uma vitória de fato do governo, ou foi o que foi possível passar naquele momento? Não, eu acho que a gente pode falar com a vitória do governo. Eu acho que isso não há dúvida nenhuma. Claramente, existe o governo Lula, que está com sérios problemas na relação com o governo, com o Congresso. A gente vai falar muito disso durante esse podcast, mas claramente a relação entre o Ministério da Fazenda, entre o Haddad e o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, ela está indo bem. Porque nenhuma das mudanças que foram feitas no arcabouço, elas foram realmente de oposição ao que o Ministério da Fazenda quis. Quer dizer, elas ficaram mais apertadas, mas todas foram negociadas, ou seja, todo mundo sabe que quando o governo manda um projeto para a Câmara, ele sabe que o projeto de alguma forma vai ser modificado. Então, acho que não houve aí, acho que em relação ao arcabouço, foi tudo um jogo combinado. Não é o caso
do que aconteceu sobre a estrutura dos ministérios. Pois é, falando então de estrutura dos ministérios, o que ficou evidente é que houve ali um acordo com o governo que cedeu os anéis para manter os dedos, né? Quer dizer, anuiu com o esvaziamento da pasta do meio ambiente, da pasta dos povos indígenas, para manter poder em outras áreas consideradas mais essenciais, como a Casa Civil. Há quem defenda no governo justamente essa estratégia, né? Vamos entregar os anéis, escolher as brigas que nós vamos comprar, focar na recuperação da atividade econômica e deixar pelo caminho pautas como essa da preservação do meio ambiente. Como é que você vê essa estratégia? Eu acho que é muito importante que o nosso ouvinte entenda isso. Não houve uma votação no qual o governo foi derrotado. O que houve foi um relatório que foi apresentado por um deputado amigo do Lira, embora não fosse do mesmo partido, mas aliado do deputado Arthur Lira, e esse relatório fez uma série de alterações sobre funções. Então, ele pegou a ABIN, pegou a Agência Brasileira de Inteligência, que estava... O governo queria que ficasse sob a Casa Civil e jogou para o Gabinete de Segurança Institucional. Ok, não é uma mudança que vai mudar a vida, a não ser dos funcionários, vai mudar a vida de ninguém. Mas daí começou coisas realmente importantes. O Ministério de Povos Indígenas, a base dele, ele só tem uma função, que é proteger os interesses dos indígenas. E isso se faz de duas formas. Uma é controlando a FUNAI, e a segunda forma é sendo a palavra final nos projetos de demarcação de novas terras indígenas. O que o Congresso fez? Ele tirou essas duas funções do Ministério. Ele jogou a FUNAI de volta para o Ministério da Justiça e tirou o poder de demarcação do Ministério. Basicamente, ele esvaziou, acabou, assim, o Ministério não existe mais, ele é uma casca vazia. No caso do Ministério do Meio Ambiente, não aconteceu algo tão grave, mas aconteceram mudanças realmente importantes. Ele tirou a Agência Nacional de Águas, que toda a questão hídrica do Brasil, que na avaliação do governo devia ser vista como uma questão ambiental, e jogou para a questão de infraestrutura. O problema é que nós vivemos uma realidade com muitas contradições. O presidente Lula, quando fez a medida provisória, ele restabeleceu todas as competências do Ministério do Meio Ambiente. Dos 10 decretos que ele assinou, 5 eram para repor as políticas do Ministério do Meio Ambiente. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação em que existe alguns setores que querem reeditar a estrutura de governança do governo Bolsonaro no governo do presidente Lula, desrespeitando a autonomia que o governo tem em relação à gestão e desrespeitando a própria medida provisória do presidente que criou, não é, essa nova estrutura. Inclusive 14 ministérios que ficaram o tempo todo correndo risco, não é, de não poderem continuar caso a medida provisória venha a caducar. E a decisão mais importante, ele tirou uma coisa que é chamado CAR, que é um cadastro ambiental rural, é o cadastro que todo proprietário rural no Brasil deve fazer para mostrar quanto sua propriedade é de área preservada. E a partir desse cadastro é que o IBAMA e os outros institutos fazem as multas se a pessoa está cumprindo ou não está cumprindo o desmatamento que ele pode fazer, que não pode fazer. E realmente tirou dali e colocou num outro ministério. Quer dizer, foi um esvaziamento de função, ele cortou uma parte da função básica do Ministério do Meio Ambiente, que é preservar e checar se as propriedades rurais estão mantendo as suas áreas de preservação obrigatória. O fato é, a Casa Civil concordou com isso, tá? Ela topou esse acordo. Então, eu acho que essa é o choque que todas as pessoas estão tendo, não é que a Câmara tenha tentado isso, né? É o fato do governo ter falado, ok, ficou barato, né? Perdeu de 2-1 na altitude, está tranquilo, não é um resultado tão ruim. E isso mostra muito de qual é a prioridade que a Casa Civil e que a articulação política, mas enfim, que o Palácio Planalto dá a questões como o meio ambiente e com povos indígenas. Eu acho que esse é o choque que se dá hoje, mais em relação à reação, à falta de resistência do governo, do que
a tentativa do Congresso de diminuir a capacidade dos Ministérios de Povos Indígenas, do Ministério do Meio Ambiente. Tem uma personagem, Thomas, que a gente pode até chamar que ela foi uma das principais nessa semana, que foi a Marina Silva. Hoje, quinta-feira, a gente está gravando, ela acabou de fazer um discurso no ICMBio, fez o L de Lula, agradeceu o presidente Lula. Ela teve vamos dizer, uma vitória importante na questão da Petrobras, mas ela continua sendo alvo de fogo amigo dentro do governo, né? Ela continua sendo alvo e eu ainda não dou de barato essa vitória dela na Petrobras. Então, o que acontece com a Marina? A Marina foi... Vamos recortar aqui. Né? A Marina foi durante o primeiro governo Lula, foi o símbolo do compromisso ambiental do governo. O fato dela ter apoiado a candidatura Lula, apesar de todas as divergências pessoais que ela teve com o PT nos últimos anos, foi um gesto que ninguém vai conseguir falar quão importante foi, mas moralmente foi muito importante. É inegável que toda o marketing que o presidente Lula tem feito internacionalmente sobre que o Brasil voltou, que este é um governo que vai ter respeito ao ambiente, ele parte do princípio que a Marina Silva é a ministra do Ambiente, isso é inegável. Então, quer dizer, o fato do PT não estar, o PT e o governo não estarem protegendo a Marina, não estarem protegendo o Ministério da Marina e não estarem protegendo a posição do meio ambiente em relação à discussão sobre a exploração de petróleo nas águas perto dos 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, é realmente algo de se espantar. Porque tem dois efeitos, né? O efeito número um é você ter um Ministério do Meio Ambiente que ele não existe de fato, ele só existe de nome, mas ele não consegue agir para proteger o meio ambiente. E a questão número 2 é você conseguir tentar atropelar o Ministério do Meio Ambiente em decisões que têm a ver com o meio ambiente. Ou seja, essa é uma questão que ninguém está inventando a pólvora. Né? Todas as vezes que a Petrobras tentou fazer exploração em alto mar, seja na Bacia de Santos, seja no pré-sal, enfim, historicamente, ela sempre, para isso, precisou ter uma licença ambiental. Por quê? Porque a exploração de petróleo é uma exploração que, naturalmente, pela sua característica, ela tem um risco ambiental. A questão sempre é fazer você faz ali uma avaliação sobre se esse risco é grande ou pequeno, se existe condições ou não. O IBAMA, na apresentação que a Petrobras fez, ela tão, com todo respeito, tão mal feita, que ela, assim, se houvesse um acidente em alto mar, na perfuração desse primeiro poço, o socorro para chegar até lá e tentar controlar um eventual vazamento, demoraria 40 horas. Quer dizer, literalmente, esse projeto que foi apresentado era um projeto realmente para ser arquivado. Né? E, logicamente, que a Petrobras tem todo o direito de fazer um recurso fazendo um outro projeto que seja melhor. Mas o fato da forma como o governo não defendeu a posição do Ministério do Ambiente desde o início é sintomático de como o compromisso em relação ao meio ambiente é mais de discurso do que de prática. Ô, Thomas, falando agora das CPIs, o governo também está enfrentando problemas, né? Na CPI do MST já se esperava aí um circo da oposição, mas está ficando evidente que o governo também não se articulou, não tinha uma estratégia ali no início da CPI, e na dos atos antidemocráticos, a própria base vem se queixando de falta de estratégia, tanto que a escolha da relatora, a senadora Elisiane Gama, foi meio na base do resta um, né? Depois que outros senadores declinaram e estão preferindo não participar da comissão. O governo pode ficar exposto também nessa CPI dos atos antidemocráticos? Eu acho que não fica exposto porque essa CPI não tem como o governo perder. Obviamente, os antidemocráticos foi contra o governo, portanto, assim, eu não acho que a incompetência chega tanto. Mas ela tem uma coisa clara, real, que é o fato que, assim, ninguém está surpreso. Vamos lá, nós estamos falando dessa CPI, essas duas CPIs, elas estão aí previstas por quê? 2 meses que a gente está falando sobre isso? Pelo menos, vai. Estão discutindo quem são as pessoas, quer dizer,
Não tem nenhuma surpresa que na CPI do MST ia haver um circo, não há nenhuma surpresa que vai ter um circo na CPI da CPI do golpe, não há nenhuma surpresa que a CPI das ONGs, que eventualmente vai abrir, também vai ser um outro circo. Agora, isso faz parte do jogo, entendeu? Que o governo não esteja preparado para isso e não tenha uma equipe, não tenha uma tropa de choque, como se falava antes, para enfrentar esses ataques, é que parece surpreendente. Porque, de novo, se fosse um governo que acabou de chegar, que caiu do céu e agora assumiu o Brasil, sempre todo mundo ia falar, ok, acontece. Mas nós estamos falando de um presidente, que é presidente pela terceira vez, de um chefe da Casa Civil, que foi 2 vezes governador da Bahia, de um chefe de articulação política que já foi ministro da articulação há 10 anos, foi depois ministro da Saúde e depois foi deputado federal. Ou seja, não estamos falando de pessoas inexperientes, de pessoas que não entendem como funciona a regra do jogo. Estamos falando de pessoas que conhecem o Congresso, sabem como essas coisas acontecem. Então, o que a gente está assistindo é mais do que... não é uma falta de estratégia, é um bate-cabeça, né? O que falta, no fundo, qual é a direção? O que o governo tem que achar importante? É isso que que surpreende quem está assistindo essa semana no Congresso brasileiro. Thomas, no episódio de segunda-feira aqui do Ao Ponto, a gente até tratou, quando a gente tratou do tema das votações que vinham por aí essa semana, a repórter Camila Turtelli até falou do dinheiro que estava começando a pingar em emendas para os parlamentares, mas para azeitar essa relação, passa só por dinheiro ou falta mais alguma coisa para essa estabilização dessas votações do governo? Eu acho que, na minha avaliação, eu acho que assim, o governo Lula vai se definir sobre como ele se relaciona com o Congresso. E por que eu digo isso? Porque o governo Lula é um governo de esquerda e o Congresso é um Congresso de direita. Ponto. E os dois são legítimos, isso é importante a gente entender. Todos eles foram eleitos no dia 3 e no dia 30 de outubro, eles foram eleitos de uma eleição democrática. Então, todos têm direito de estarem lá, todos têm direito a colocarem as posições pelas quais eles foram eleitos. Então, não há nada de errado no embate. O embate é justo, ele é imprevisível. A questão toda até o ano passado, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles tinham, na prática, o direito a decidir, o direito discricionário a decidir o destino de algo como 10 bilhões, cada um, 10 bilhões de reais em emendas para os parlamentares. Eu estou falando um número, é mais ou menos isso, é 19 o número total. Então, o presidente Arthur Lira, ele simplesmente enviava para o governo, para a Secretaria de Relações Institucionais, do governo Bolsonaro, uma folha de Excel e falava, olha, eu quero 10 milhões para o Joãozinho, eu quero 70 para o Chiquinho, eu quero... E era isso mesmo, não estou aqui exagerando, não. É uma tabela de Excel que era enviada com o nome dos deputados, qual o valor que cada um iria receber. O governo do PT quer mudar isso. Por quê? Porque ele acha que o que isso acontece é que aquela bancada de deputados que estão recebendo emendas, ela vira a bancada do Arthur Lira, não vira a bancada do governo. Ou vira a bancada do Rodrigo Pacheco, não vira a bancada do governo. Quer dizer, o governo terceirizaria o destino de parte do seu orçamento para os presidentes das casas. No que ele, cá entre nós, está certo. Porém, o que o governo está fazendo é liberar aos pouquinhos, um pouquinho aqui, um outro ali, e tentar controlar, mas esse deputado falou mal do PT, esse deputado não é da base do Lula, enfim, quer dizer, tentar controlar no micromanagement, no detalhe, para onde vai cada um desse dinheiro de emendas. Só que eles não têm o software para fazer isso de uma forma rápida. Então, você falou corretamente, houve aí um anúncio de uma nova liberação, 1 bilhão de reais nessa semana. Mas eles foram, isso é importante entender, eles foram empenhados. O que significa na burocracia? Significa que alguém colocou eles no sistema. Liberados, eles demoram, assim, nem tudo que é empenhado é liberado. No fundo, simplesmente significa que eles entraram dentro de um escaninho que dentro de 2 ou 3 semanas pode significar que esse dinheiro vai ser liberado, mas não há garantias. E o deputado quer a garantia, ele quer o dinheiro que sai, que era o que acontecia antes do governo Bolsonaro. Então, enquanto o governo Lula não resolver essa pendência sobre emendas, quem define quem são os deputados que recebem, quanto recebe, para onde esse dinheiro vai, a gente vai assistir
esses embates o tempo todo. É mais dinheiro do que ideologia o que a gente está discutindo aqui. Ô Thomas, e o papel do próprio presidente Lula? Porque ele tem viajado muito desde que tomou posse, é importante, o Brasil tinha virado um páreo internacional, tem dividendos aí comerciais e de parcerias para o Brasil, mas às vezes fica a impressão de que ele fala mais de guerra na Ucrânia do que dos assuntos internos, né? O presidente, na sua avaliação, deveria se envolver mais pessoalmente na articulação ou não? Sim, essa, né, a gente estava conversando, sim, eu acho realmente que o governo está dando, o presidente está dando atenção demais a Kiev, de menos a Brasília, entendeu? Mais Brasília, menos Kiev. Esse é o meu slogan aqui dessa semana. O que a gente, assim, porque no fundo é isso, o governo não tem uma estratégia clara. Estratégia clara significa o presidente definir, olha só, a gente quer fazer um investimento de abrir criar uma nova bacia de campos lá no EAPOC, lá no Amapá, queremos ou não? Isso é uma definição de governo, uma estratégia de governo. Ele senta com a Marina, senta com a Petrobras e define isso. Qual relação a gente quer ter com Arthur Lira? Quais são os projetos que são realmente prioritários para o governo, que esses têm que passar de qualquer jeito, e o que a gente pode conceder? A impressão geral é que, como você falou, o Lula não está aí. O Lula, não é que não está aí, ele está mais ocupado com outras questões, e aqui nós estamos aqui fazendo essa piada, mas, né, como ele está mais preocupado com questões internacionais, mas, quer dizer, se o presidente Lula não intervir nessa relação política, e quando eu digo intervir, não é que ele tem que negociar pessoalmente se o deputado João da Silva vai ter que receber 10 milhões ou tem que receber 15 milhões. Não é isso. Mas ele tem que definir claramente quem é a pessoa que vai fazer essa questão e qual é a estratégia. Porque a impressão que dá é que toda semana tem uma estratégia nova. Então, uma semana você solta 1 bilhão, mas daí você não libera. Você solta um dinheiro, mas você vai e volta. Isso aí, assim, você não tem o governo vai acabar acontecendo negociar votação por votação. E a gente sabe como isso, no fundo, nunca deu certo. O mais importante é que a gente tem que entender que, diferentemente do outro governo, esse é um governo de frente ampla. E, como governo de frente ampla, são várias composições que vão sendo feitas. Eu, quando era ministra pela primeira vez e pela segunda vez, eu era um quadro que teve a primeira filiação, ainda muito jovem, no Partido dos Trabalhadores. Então, eu era parte da história, da trajetória, e para mim discutir as questões com o presidente, com os outros parceiros de partido dentro do governo, tinha uma lógica. Agora é outra lógica. Eu sou de um outro partido, eu estou numa composição de frente ampla, eu tenho as minhas ideias, as minhas propostas, juntamente com a minha equipe, que tive toda a liberdade de montar uma equipe de primeiríssima grandeza, e eu estou dialogando com essa frente. Agora, Thomas, chegou na parte favorita minha e da Carol, pelo menos, nesses nossos podcasts sobre política, que é o exercício de futurologia. Os próximos 4 anos devem ser tão acidentados assim se não houver uma mudança de curso? Meu Deus, aí você faz coisas difíceis para mim, né? 4 anos, eu não consigo pensar o que vai ser o Natal. Vamos lá, eu acho que tudo depende disso, depende desses próximos semanas. Eu acho que assim, por quê? E eu queria levar o nosso ouvinte a entender a coisa aqui. Por que eu estou tão preocupado com a relação do Congresso? Porque o que a gente teve agora foi a aprovação do arcabouço. O que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal é uma regra que diz quanto que o governo pode gastar nos próximos anos. Ok. Só que a política que o ministro Haddad tem feito é que o gasto total do governo, o orçamento total do governo, ele não vai ser em cima de corte de despesas, como foi acontecendo no governo Temer e no governo Bolsonaro. Mas vai ser em cima de arrecadação, ou seja, na prática, ele vai cobrar mais impostos. Só que ele só consegue cobrar mais impostos se ele aprovar uma série de leis que taxem mais alguns setores que no segundo semestre. Então, se ele não conseguir base no Congresso para conseguir aprovar essas novas cobranças de impostos no semestre, o arcabouço dele fica vazio. E se o arcabouço dele fica vazio, toda a credibilidade que foi recuperada nessas últimas semanas com a aprovação do arcabouço
ela se encerra. Então, se o governo, fazendo a futurologia, se o governo Lula conseguir se acertar com o Congresso nos próximos meses, eu acho que se ele consegue ter mesmo que tenha perca aqui, ganha ali, ele consegue fazer um governo minimamente razoável. Agora, se ele entra no embate com o Congresso e não consegue aprovar as bases financeiras para o arcabouço, nós vamos ter um problema, um governo realmente grave a partir do ano que vem, com literalmente falta de financiamento para conseguir manter os programas sociais. Então, então eu estou fugindo um pouco dessa pergunta, mas depende um pouco do que vai acontecer nos próximos 3, 4 meses. Se conseguir se acertar, ok. Se não, nós vamos ter realmente muitas dificuldades. Thomas Trauma, como sempre, foi um prazer para a gente te ouvir e um ótimo fim de semana para você. Obrigada, Thomas. Um abraço. Agradeço muito, obrigado a vocês e até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.